semana a gente comemorou o Dia Mundial da Saudação, aquilo que se faz quando duas pessoas se encontram. Você sabia que o ato de saudar ou cumprimentar outra pessoa tem um forte significado e é capaz de apaziguar conflitos e criar ambientes saudáveis? E aí você me pergunta, mas será que isso faz mesmo diferença? Quais as consequências das boas e das más atitudes? Quem explica pra gente isso é o psicólogo Wagner Costa. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Amazônia. Obrigado. Wagner, por que hoje em dia tem tanta gente mal educada, gente que não consegue dar um simples bom dia no local onde chega? Isso é consequência do processo de educação. Muitas pessoas, elas não estão vivendo num ambiente onde esse processo de saudação é estimulado. Por outro lado, nós não podemos esquecer que hoje, com os novos estudos da neurociência, tem se descoberto que existem muito mais pessoas com transtornos mentais do que se imaginava. Então, muitas pessoas têm realmente oscilações de humor e elas não percebem. E elas precisam estar atentas a isso, ouvindo a opinião dos seus pares, das pessoas que estão à sua volta. Agora tem tratamento, né? Vamos dizer assim. Tem tratamento. A grande questão é você começar a valorizar esse tipo de ato. Porque essa questão da saudação, ela começa a partir de uma guerra que houve entre Egito e Israel, e dois professores americanos criaram esse dia da saudação exatamente para estimular as pessoas e mostrar que quando eu saúdo alguém, quando eu dou um oi para alguém, que eu cumprimento, eu diminuo a questão da animosidade e da agressividade. Então, é preciso cultivar isso. É verdade, a gente lembra aí para os pais, né, para ensinar isso em casa, porque a gente aprende, ou pelo menos teria que aprender, né, em casa e de casa, levar para a rua isso, né? Principalmente os pais deveriam se preocupar e ensinar seus filhos, né, a ensinar aos seus filhos a abraçar, a cumprimentar as pessoas, a dar bom dia, a chamar as pessoas pelo nome. O nosso nome, ele tem uma carga emocional muito grande. Então, quando você é chamada pelo seu nome, isso te traz um despertar diferente. Então, esse cumprimento, essa saudação e dizer bom dia, Lidiane, e pronunciar seu nome, isso faz uma diferença no seu emocional. É verdade. Vamos falar então agora para os adultos que já estão aí trabalhando. Quais as consequências boas e ruins para quem, por exemplo, tem essa questão de saudar no trabalho? Quais as consequências para o trabalho? As consequências boas e ruins, elas são assim, quando você fala de uma boa, você já pode pensar na ruim. Uma coisa assim que é muito importante é que quando eu saúdo alguém, quando eu chego no meu ambiente de trabalho e dou bom dia e chamo as pessoas pelo nome, eu torno essas pessoas visíveis. Porque às vezes na nossa correria, existem pessoas no nosso ambiente de trabalho que elas são responsáveis pela limpeza, pela preparação de comida, do cafezinho, da estrutura, que é fundamental para que eu trabalhe e eu não vejo essas pessoas. Elas se tornam invisíveis para mim. Então isso vai fazendo com que na mente dessas pessoas, elas vão se sentindo também desvalorizadas. Então observa como isso vai afetar todo o ambiente de trabalho. Então o simples fato de eu decorar o nome das pessoas e chamá-las pelo nome, dar bom dia, cumprimentar, um toque, isso faz diferença e cria um clima organizacional totalmente diferente. Em casa, então, essa consequência? Em casa, eu diria que com o marido, mulher, com os filhos. O abraço e o contato é fundamental. Desde que se descobriu dentro da psicologia um termo que a gente chama de contact conforto, que seria a ideia de que uma criança que não tem contato, ela tende a definhar e às vezes até a morrer. Desde que se descobriu isso, que a psicologia valoriza o contato. Então, dentro de casa é fundamental pai e mãe abraçar seus filhos e ter uma relação afetuosa para que o filho, através do exemplo, aprenda a conviver e a praticar esse tipo de ato. Porque gentileza gera gentileza. Todos sabemos disso. Todo mundo sabe disso, pelo menos na teoria, né? Na teoria sabemos. Para encerrar nossa conversa, vamos lembrar então algumas dicas básicas para manter em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na escola, enfim, qualquer lugar, essa relação da boa vizinhança. A dica básica é a dica dos professores que criaram o Dia da Saudação. Você cumprimentar pelo menos 10 pessoas por dia. Então a gente deveria cultivar isso. As pessoas mais próximas, abraçar,
beijo no rosto, aperto de mão, e aí você vai ajustando de acordo com a sua intimidade com cada um. Mas é importante manter o contato. Perfeito. Então, bom dia para você. Obrigada pela entrevista. Dia. Até a próxima. Até a próxima.